1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Quantos acharam? Diga amém, queridos. Amém. Senhor, nós declaramos e recebemos que temos a mente de Cristo e pedimos ao Senhor que continue falando conosco, pois todos nós que aqui estamos precisamos, necessitamos das Tuas palavras para viver não só hoje, mas sempre. Amém. A Igreja de Cristo diga amém. Então vamos ler o versículo de número 16, depois vamos ler o 17 e consequentemente o 18, mas de maneira pausada. Versículo 16 diz: estejam sempre alegres. Versículo 16 do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses diz: estejam sempre alegres. Numa outra tradução diz: regozijai-vos sempre, que é a mesma coisa. Talvez alguém me pergunte: pastor, é possível estar sempre alegre? Sim, basta querer. Pastor, mas são tantos os problemas, e eu pergunto: quem nessa vida não tem problema? Se você continuar focando os seus olhos nos problemas que te cercam, você não vai viver, você vai vegetar. Se você continuar focada nos problemas, você vai viver em intensa perturbação. Por isso, o Espírito Santo nessa hora nos orienta: estejam sempre alegres, sempre contentes. Mas não é para que você tenha uma falsa alegria dentro de você, ou uma alegria temporária. Não. Que cada um aqui tem uma alegria eterna. É possível, pastor? Basta querer. Amém. É importante que cada um aqui venha mudar a maneira de pensar. É importante que cada um aqui tenha a cada dia a sua mente transformada e renovada pela palavra que é semeada constantemente, diariamente no nosso coração. E quando eu me refiro à palavra, não é a palavra do homem ou de um homem qualquer. Eu me refiro à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela transforma. Mas transforma a vida daquele que crê, daquele que ouve, recebe e a coloca em prática. Porque eu conheço muitas pessoas que frequentam igrejas e continuam com a vida torta. Por quê? Porque não houve uma transformação, não houve uma renovação na mente de tal pessoa. Ela ainda continua aquela pessoa negativa, pessimista,
achando que a vida é uma droga, achando que a vida é uma porcaria, quando na verdade a vida é boa, é maravilhosa, e quando nós temos Jesus, é melhor ainda. Amém. Estejam sempre alegres. Agora, felicidade, alegria plena para muitos é muito dinheiro no bolso. Para muita gente, alegria plena, felicidade completa se resume às riquezas desse mundo. Para muita gente, manter a alegria acesa dentro de si, é importante que ela esteja com as suas contas em dia, e que a conta do banco, a conta bancária esteja sempre azul. Mas a alegria plena não é nada disso. Felicidade verdadeira só para quem tem Jesus no coração. Amém. Glória a Deus. Você recebe essa palavra? E nós temos Jesus no nosso coração. Amém. E não abrimos mão desse Jesus por nada. Pastor, é possível estar sempre alegre? Sim. Se você confessar todos os dias que Jesus Cristo é o teu Senhor. É possível manter a alegria acesa dentro da gente se todos os dias nós acordarmos e declararmos que aquele dia é o melhor dia da nossa vida. Amém. Como por exemplo, hoje é o melhor dia da nossa vida. Amém. Melhor do que hoje, só amanhã. E assim sucessivamente. Mas tem gente que acorda de mau humor. Tem gente que já acorda reclamando. Tem gente que já acorda murmurando. Há pessoas que, infelizmente, acordam dessa maneira, insatisfeitas. Tem muita gente assim, que reclama, que murmura, que mostra para Deus insatisfação. Nós não temos que mostrar para Deus insatisfação de nada. Deus nos concedeu mais um dia. Estamos vivenciando um dia maravilhoso na presença de Deus. Não temos que reclamar. Muita gente quis acordar hoje, não acordou. Nós acordamos. Estamos aqui na presença de Deus, ouvindo a palavra dEle, alimentando o nosso espírito da palavra dEle. Muita gente ontem pensou que fosse acordar hoje. Infelizmente não acordaram. Chegou o dia, chegou o tempo dessas pessoas. Quando abrimos os nossos olhos todos os dias, temos que nos sentir pessoas privilegiadas. Amém. Por mais um dia que Deus nos concede. Então, por essas e outras, mantenha a alegria do Espírito acesa dentro de você. Esteja sempre alegre. Esteja sempre contente. Vou repetir o que eu disse alguns minutos atrás. Não é vivenciar aquela falsa alegria. Não é ficar dando por aí sorrisos forçados. Tem gente que força para dar um sorriso, né? Um sorriso forçado é mais ou menos assim. Hã? Isso é um sorriso forçado. Nós temos
que manter essa alegria dentro da gente. E carregar o seguinte pensamento da nossa mente: se estamos de pé, é porque Cristo nos sustenta. Amém. Se hoje vivemos, é porque Ele vive em nós. Diga glória a Deus. Você pode dar um aplauso forte para o Senhor por essa palavra? Aleluia. Glória a Deus. Haja o que houver, esteja sempre alegre, sempre para cima. Que você esteja de bem com a vida todos os dias. Amém. Importante isso, para que as coisas venham fluir. Quando você vive de bem com a vida, quando você vive contente, quando você vive alegre, todos os dias ou a maioria dos dias da tua vida, você atrai para si uma energia maravilhosa. Amém. O teu semblante muda. E você que já é essa pessoa bonita, fica mais bonita ainda. Amém, querido? Amém. Agora, quando você já acorda insatisfeito, quando você já acorda de mal com a vida, reclamando, murmurando, dizendo que droga de vida, não aguento mais essa vida, que vida é essa? O teu semblante também muda. E a tua fisionomia fica estranha. Acaba perdendo o brilho do Espírito que há em você. Então não permita que isso aconteça. Vamos ler o versículo 17? 1 Tessalonicenses 5, agora versículo 17. Diz assim: permaneçam sempre em oração. Em outras traduções diz: orai sem cessar. A gente tem que orar sempre. Sempre. Há pessoas que só oram quando a coisa aperta. Se lembra de Jonas? Quando a coisa apertou, ele orou dentro da barriga do peixe. Há pessoas que só oram quando são engolidas pelo peixe. E esse peixe ao qual eu me refiro são os problemas, as dificuldades diárias. Há pessoas assim, que quando estão tremendamente envolvidas pelo problema, aí se lembram de Deus, aí começam a orar, e fazem até promessas, sabia? Promete até aquilo que ela já sabe que não vai cumprir, mas promete. Porque o objetivo de tal pessoa é sair daquela situação, é sair, é se livrar daquele laço o qual ela se encontra. Independentemente da fase, queridos, sendo boa ou ruim, ore. Ore sempre. Jesus orava sempre. Nós não somos seguidores dele? Se somos seguidores de Jesus e Jesus orava sempre, a gente tem que estar orando sempre também. Amém. Permanecer sempre em oração. Eu não me canso de falar para vocês o que eu vou falar mais uma vez. A oração é o combustível para a vida de cada um aqui.
se assemelha a um combustível. Você pode ter um carro 0 km importado de última geração, mas se você não colocar combustível nesse carro, nada funciona. Se você não orar, tua vida não vai para frente. Ela fica parada, estagnada. Esse conselho do Espírito, essa instrução do Espírito que está aqui na Bíblia, que diz no versículo 17, permaneçam sempre em oração, ou orem sem cessar. Esse versículo não está registrado aqui à toa. Essa palavra é para mim e para vocês. Mas não é só para a gente dizer amém por essa palavra, para colocar essa palavra em prática. Tire um tempinho para Deus todos os dias. Vou repetir o que eu disse anteriormente, independentemente da fase que você talvez esteja passando. Independentemente da fase que você esteja enfrentando. A fase é boa? Ore. A fase é ruim? Pastor, a fase não está ruim, está péssima. Ore mais ainda. Não pare de orar. O mal da humanidade é esse. Quando está tudo bem, quando as coisas estão fluindo, as mil maravilhas, o ser humano relaxa. Está tudo bem. Mas a vida, ela não é feita só de fases boas. Tem também as fases ruins. Não deixe de orar. Não faça como muitos, que só oram, que só falam com Deus quando o calo aperta. Não seja esse tipo de pessoa. Quanto mais você ora, mais você se aproxima de Deus. E quanto mais você se aproxima dele, uma intimidade maior, um laço maior, um elo maior é criado entre você e o Eterno. Diga glória a Deus. Agora leia comigo o versículo 18. Estejam sempre agradecidos, haja o que houver, porque esta é a vontade de Deus para com vocês, que pertence a Cristo. Numa outra tradução diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Que é a mesma coisa do que eu li anteriormente. Meu irmão, minha irmã, haja o que houver, seja sempre agradecido, seja sempre agradecida a Deus. Agora, não confunda as coisas. E tem gente que confunde tudo, né? Principalmente quando ela lê em tudo dai graças. Vamos entender isso. Você não tem que dar graças pela doença. Ah, Senhor, muito obrigado por essa doença maravilhosa. Não, coisa horrorosa. Ah, eu dou graças a Ti pela cegueira. Eu te dou graças por essa deficiência. Não é isso que a Bíblia está querendo dizer. Você pode estar com uma enfermidade, você não vai reclamar, você não vai murmurar por isso, mas você vai agradecer a Deus pela vida que há em você. Amém. E continuar acreditando pela fé que o Senhor é poderoso para fazer com que essa enfermidade caia por terra da sua vida. Porque está escrito lá no livro de Isaías que o Senhor Jesus levou sobre si as nossas dores, as nossas doenças, as nossas enfermidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Jesus. E pelas pisaduras, pelas feridas, pelas chagas de Jesus, a Bíblia não diz que seremos, a Bíblia diz que já fomos sarados. E a Bíblia fala dessa forma para que a fé que Deus colocou dentro de nós cresça no nosso interior.
Você não tem que dar graças a Deus pela desgraça, pelo problema. Não. Você tem que estar sempre agradecendo a Deus pelas coisas boas e maravilhosas que Deus já fez na sua vida. Amém. Eu sei que muita coisa desagradável já aconteceu conosco, mas já aconteceram coisas boas. O problema é que as pessoas elevam o pensamento somente às coisas de ruim que lhes aconteceram. Não, vamos elevar o nosso pensamento às coisas boas, às bênçãos extraordinárias que o Senhor já derramou sobre nós. Vamos trazer à nossa memória aquilo que nos traz vida, aquilo que nos traz esperança. Seja sempre agradecido a Deus, porque eu tenho a certeza que não falta e nem nunca faltará o pão de cada dia na tua mesa. Não tem faltado e nunca faltará o alimento necessário na tua despensa. Tenha certeza que Deus tem suprido cada uma das nossas necessidades. A gente passa por dificuldades, mas Deus não deixa a gente passar por necessidade alguma. Ele está sempre suprindo, Ele está sempre entrando com providência. Diga glória a Deus. Dá um aplauso bem forte para Jesus. Exalta o nome dele. Então sejam sempre agradecidos, haja o que houver. Haja o que houver. Ou seja, se a fase é boa, é maravilhosa, seja agradecido. Se a fase for ruim, Senhor, eu te agradeço porque eu tenho a certeza que essa fase ruim vai passar. E por falar nisso, certa feita Jesus disse que nessa vida tudo passa. Agora preste muita atenção no que eu vou passar para vocês. Jesus não disse que algumas coisas passariam. Ele disse que nessa vida tudo passa. O que é tudo? Tudo é tudo. É a mesma coisa que você perguntar para o mineiro o que é uai. Ele vai responder para você: uai é uai, uai. É ou não é? Tudo é tudo. Jesus disse: nessa vida tudo passa, tudo. O mal do ser humano é o seguinte: quando ele ouve essa palavra que Jesus proclamara, tudo passa, a pessoa ela só entende o seguinte: que a fase ruim vai passar, que a dificuldade vai passar, que o deserto vai passar. Mas ela tem que entender também que não só a fase ruim passa, mas a fase boa também passa. Quantos de vocês já passaram por fases boas e maravilhosas nessa vida? E vocês permaneceram até os dias atuais nessa fase maravilhosa, nessa fase boa? Não. Às vezes você se lembra daquela fase boa, às vezes vem à tua memória, quando na verdade são simples recordações daquela
daquela fase, daquele tempo maravilhoso que você já vivenciou. Aí bate aquela saudade. Que fase boa, que tempo bom eu já passei. Mas como já foi dito, eu volto a repetir, passou. Mas aí vieram outras fases ruins que passaram também. E aí surgiram outras boas e consequentemente outras ruins. Eu costumo dizer, e eu tenho uma mensagem que fala sobre isso, que a nossa vida se assemelha a uma roda gigante. Roda gigante é assim. Quando você entra nela, você está embaixo. Quando ela roda, você vai lá para cima. Mas você fica lá em cima o tempo todo? Você volta para... A vida é como uma roda gigante. Uma hora a gente está lá em cima, outra hora a gente está lá embaixo. E nós temos que amadurecer nessa palavra, sob esta palavra que nós estamos recebendo do Espírito. Você não pode mais viver na utopia, na ilusão. Não. A vida se assemelha a uma roda gigante. Uma hora a gente está embaixo, outra hora a gente está em cima. E essa roda gigante da vida não para de rodar. Aliás, vai ter um dia que vai parar. Diz para quem está do seu lado aí, um dia ela para. Mas vamos pular esse assunto. Glória a Deus. Vou falar em roda gigante. Eu me lembro aqui que há muitos anos atrás, quando eu morei em Niterói, o Rodrigo, meu filho, era pequenininho, e tinha um parque ali no centro de Niterói, não sei se tem até hoje, e eu me lembro que eu levei ele naquele parque. Ele era miudinho. Você sabe que para criança tudo é festa, né? Eu nunca tinha andado de roda gigante na minha vida, que eu tinha um medo daquilo terrível. Mas o Rodrigo me perturbou tanto para andar naquilo. Ele já tinha andado no carrinho, no aviãozinho, no cavalinho. Cismou com aquele troço de roda gigante. Entrei com ele. Na primeira volta, quando a gente estava lá em cima, deu defeito na roda gigante, olha. E aquela cadeira da roda gigante balançando para lá e para cá. Eu com medo e o Rodrigo pequenininho dizendo, que legal, pai, que barato. Eu pensei comigo, só esse garoto que está gostando disso. Enfim, a roda gigante deu uma travada lá em cima. Ficamos um bom tempo lá em cima. Mas depois, tudo voltou ao normal. E ela voltou a girar. Naquele dia, graças a Deus, descemos são e salvo. E o pior é isso, o pior é que o Rodrigo queria mais. Porque gostou. Mas a nossa vida é assim. E a gente tem que aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Amém. A gente pediu para estar nesse mundo? Não. A gente está nesse mundo porque Deus quis que estivéssemos. Nós estamos aqui para uma missão. Para cumprir algumas tarefas que Deus deu para cada um de nós. Só para isso. Tudo passa. Diga, tudo passa. Um dia cada um de nós vamos passar desse mundo. Quantas pessoas da tua família já passaram desse mundo? Várias. Ou você pensa que você vai ficar aqui para o resto da vida?
Um dia a gente passa. Abra sua Bíblia agora em Filipenses. É só você voltar algumas páginas. Filipenses. Antes de 1 Tessalonicenses tem Colossenses. E antes de Colossenses, Filipenses. Filipenses capítulo 4. Versículo de número 11. Você está entendendo e recebendo a palavra aí no teu coração? Quem está, diga glória a Deus. Porque o culto que nós prestamos a Deus, ele tem que ser assim, racional. A palavra tem que ter início, meio e fim. Você vai num lugar onde não tem palavra, onde a palavra é menor do que um grão de mostarda, aí não dá, né? Acharam aí Filipenses 4:11? Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, Filipenses capítulo 4, versículo 11. Paulo diz assim: não estou dizendo isto porque estava precisando. Preste atenção aqui, quando Paulo ele fala dessa maneira aos filipenses, ele está se referindo à área financeira onde essa igreja aqui em Filipenses contribuíram para que ele pregasse o evangelho. E eles estavam sempre contribuindo, estavam sempre colaborando. Então, num bate-papo de Paulo com os filipenses, ele diz: não estou dizendo isto porque estava precisando, mas aprendi a viver satisfeito, tendo muito ou tendo pouco. Olha para mim, pessoas que só estão satisfeitas com muito. Há pessoas que, quando possuem pouco, se revoltam. Nós não temos que nos revoltar quando a fase for ruim. Quando em nossas mãos só tivermos o pouco, creia que Deus pode fazer com que esse pouco se torne muito. Paulo diz com todas as letras: aprendi a viver satisfeito, tendo muito ou pouco. Versículo 12 ele diz: sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter tudo. Aí ele diz: já aprendi o segredo para viver contente em qualquer circunstância, quer com o estômago satisfeito, cheio, quer na fome, na fartura ou na necessidade. Olha para mim. Paulo está dizendo aqui que para ele não tinha tempo ruim. Ele está dizendo aqui que ele havia aprendido o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Qual o segredo, pastor? É confiar em Cristo.
Esse é o segredo. Por diversas vezes eu já preguei aqui sobre preocupação, ansiedade. Pessoa que anda demasiadamente preocupada ou ansiosa, na verdade ela não está confiando em Cristo como ela deveria confiar. Porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Você entendeu isso? Os que confiam são como os montes de Sião, não se abalam. Quem confia em Deus, vem um problema, continua tranquilo. Veio a má notícia, continua tranquilo. Meu irmão, minha irmã, nós sabemos em quem confiamos. Nós confiamos no Deus vivo, que quer realizar o extraordinário na nossa vida. Amém. Então confie nele, não se abale por nada, não se chateie por nada, não deixa ninguém roubar a tua paz. Paulo, ele diz aqui, nós lemos: sei o que é passar necessidade, sei o que é ter tudo. Querendo ou não, ele está falando aqui da fase boa e da fase ruim. Aí ele diz: já aprendi o segredo para viver contente em qualquer circunstância, quer com o estômago satisfeito, quer na fome. Paulo está dizendo que chegou a passar fome. Mas quando ele passou fome, ele não reclamou, porque ele tinha certeza que a necessidade dele seria suprida. Amém. Se lembra do primeiro versículo que a gente leu lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16? Foi o primeiro versículo que nós lemos hoje. Estejam sempre alegres. Estejam sempre alegres. Pastor, mas manter a alegria de estômago vazio não dá não. Dá. Só querer. Pastor, o senhor não está exagerando? Não, eu sei perfeitamente o que eu estou pregando aqui para vocês. Nós não estamos aqui contando uma história da carochinha como muitos fazem por aí, não. Nós estamos meditando na palavra de Deus. Amém. E o Espírito Santo está falando conosco. Glória a Deus. Paulo diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Você quer aprender a viver contente em toda e qualquer situação? Pastor, eu quero. Bom, se existe esse querer em você, então pode ter certeza que você vai ter sucesso em tudo que você fizer. Amém. Você recebe essa palavra? Agora, quando a pessoa não quer, vai fazer o quê? É verdade ou não é? Tem gente que não quer. Tem gente que prefere dizer, quando está passando uma fase ruim, tem gente que prefere agir da seguinte maneira: eu não aceito isso, eu não aceito, está repreendido esse demônio. Porque as pessoas hoje, elas veem demônio em tudo, é capeta em tudo quanto é lugar. A gente se reúne no templo para falar de Deus, não para falar do diabo. Amém. É verdade ou não? E aí tem aquele negócio também, né, que chama o diabo: vem capeta, manifesta. Aí o capeta vem. Aí depois, quando ele chega,
Em nome de Jesus, sai. Eu acho que nem o diabo entende nada, né? Ou eu venho ou eu vou. É ou não é? Mas a gente está vivendo essa loucura aí nos últimos dias. Que as pessoas só veem diabo em tudo quanto é lugar. Quem está no controle de tudo, gente? Quem? Deus está no controle de tudo, não está? As coisas só acontecem ou segundo a vontade dele ou com a permissão dele. Quem está de acordo, diga a glória a Deus. Se não for desse jeito, ou é segundo a vontade dele, ou é segundo o querer dele, ou é segundo a permissão dele, perdão, ou segundo o querer, a vontade dele, ou segundo a permissão dele. Por exemplo, ele permitiu com que o diabo agisse na vida de Jó, não permitiu? Mas não era da vontade dele, mas ele permitiu. Porque o diabo tentou afrontá-lo e ele sabia das limitações de Jó. Então ele permitiu que o diabo entrasse, fizesse o que ele fez, porque ele tinha certeza que Jó ia se manter firme, como se manteve. Amém, queridos? Então hoje as pessoas veem diabo em tudo, é capeta em tudo quanto é lugar. É capeta andando, é capeta voando, é capeta de vassoura, é capeta no carro, é capeta no ônibus, é capeta em tudo quanto é lugar. E as pessoas estão ficando loucas. As pessoas estão perturbadas com isso. A fase é ruim? A fase não é boa? Não me interessa. Vou continuar preservando a alegria do Espírito Santo dentro de mim. Amém. Amém, queridos? Porque a vida se assemelha a uma roda gigante. Hoje eu estou aqui embaixo, mas daqui a pouco eu estou. Dá um aplauso aí para o Senhor Jesus. Aleluia. Já aprendi o segredo de viver contente em qualquer circunstância, quer com o estômago satisfeito, quer na fome, na fartura ou na necessidade. Aí, para a gente encerrar, no versículo 13 ele diz: eu posso fazer todas as coisas que Deus me pede com a força que Cristo me dá. Em outras palavras ele diz: tudo eu posso naquele, repita comigo bem alto, tudo eu posso naquele que me fortalece. Tudo nós podemos. Você pode resistir o diabo e ele vai fugir de você. Você pode resistir ao problema e ele vai cair por terra da tua vida. Tudo você pode. Você pode manter a alegria do Espírito Santo acesa dentro de você. Amém. Só você querer. Amém. Você pode, com a mente de Cristo, todos os dias declarar palavras positivas, de vitória. Palavras otimistas devem sair de dentro de você. Você pode. Tudo você pode. No Senhor que te fortalece. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Levante as suas mãos e diga assim comigo: Senhor Jesus, eu te agradeço por mais uma palavra que alimentou o meu espírito e que falou direto ao meu coração. Diga muito obrigado, Jesus. Mas eu tenho certeza que nessa hora eu fui instruído pelo teu Espírito. E eu tenho a consciência de que se eu colocar a tua palavra em prática, a minha vida vai mudar e mudar para melhor.
Diga glória a Deus. Dá mais um aplauso forte para Jesus. Glória a Deus. Os irmãos que estão nos assistindo através do Facebook, eu vou encerrar agora, mas vou salvar esse vídeo. E quem está me assistindo pelo Facebook, depois que eu salvar esse vídeo, você pode ir lá na minha página e compartilhar esse vídeo. Toda a palavra de Deus é maravilhosa, mas essa falou muito ao nosso coração. Então, os irmãos que estão me assistindo pelo Facebook, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.